Olá, bom dia. Programa Cidade Aberta, recebendo hoje a deputada federal eleita Grace Elias, é advogada, ex-vereadora de Patrocínio e agora deputada federal eleita por Minas Gerais. Bom dia, deputada. Muito obrigado por ter aceito o convite da TV Princesa. Eu que agradeço a oportunidade, quero desejar um bom dia a todos os telespectadores do Cidade Aberta, da TV Princesa. É uma alegria muito grande para mim estar aqui oficialmente, pela primeira vez, como deputada federal eleita pelo nosso estado que nós tanto amamos, que é Minas Gerais. A senhora já esteve em Varginha outras vezes. Qual que é a sua relação com Varginha? Eu tenho um irmão que é casado e ele mora hoje em Ventania, em Alpinópolis. Então é uma cidade do sul de Minas que a gente tem laços de amizade. E aqui em Varginha também nós temos vários amigos que a gente sempre visita, passa final de semana, recebe eles também em Patrocínio, em Belo Horizonte. Então quando eu me decidi ser candidata, com certeza a primeira coisa que a gente faz é ligar para os amigos e para os familiares. E eles, graças a Deus, me receberam de braços abertos e a gente fez um trabalho aqui, vim 3 vezes durante o período eleitoral, graças a Deus e com o apoio de todos, da família e dos amigos, sendo eleita. Eu estou aqui agora pela primeira vez depois de eleita para agradecer o apoio de todos vocês. Foram quase 40 mil votos, salvo engano meu. Essa questão passa pela questão do próprio empoderamento feminino, né? Que a gente tem a impressão, às vezes, que está em baixa, está faltando, né? É verdade. Nós mulheres somos 52% da população. Enquanto vereadora, eu lutei muito para que nós pudéssemos mostrar para as mulheres a importância da participação delas ocupando cargos de tomada de decisão do nosso país, cargos de importância para que nós pudéssemos verdadeiramente fazer com que essa democracia se efetivasse. Porque quando a gente fala que nós temos 52% da população de mulheres e apenas na política, na Assembleia de Minas, 10% de mulheres eleitas e 15% no Congresso Nacional, com certeza a gente verifica que, em percentuais, que a participação da mulher ainda é muito pequena. E eu, enquanto vereadora, e agora, com certeza, no meu mandato como deputada federal, vou, com certeza, dar continuidade a esse trabalho de incentivo da participação das mulheres, não só na política, mas em todos os cargos e em todos os setores de tomada de decisão do nosso país. Porque é isso que vai ser uma verdadeira democracia, onde todos nós, de forma igualitária, vamos exercer o nosso poder de influência nos espaços de poder do Brasil. Além do que, é mais do que necessário a mulher tomar a sua própria consciência e as rédeas do destino também, né? Durante muitos anos, a mulher, principalmente no Brasil, ela viveu naquela atividade realmente do lar. Ela entendia que o papel dela como, eu acredito que ainda de ser uma responsável pela criação dos filhos, pela estrutura da família. Mas eu acho que juntamente com esse papel nosso, nós precisamos também nos despertar para que nós podemos fazer a diferença no meio empresarial, no meio político, no meio da questão educacional, nos espaços de poder que realmente faz a diferença do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Eu acredito que nós estamos despertando para isso. Hoje você já vê várias ações de empoderamento feminino em todas as áreas, mas principalmente aí na política, que agora eu represento todos os cidadãos, mas com certeza as mulheres. Nós precisamos fazer com que isso possa realmente, nas próximas eleições para prefeito, vice, vereador, daqui 2 anos, fazer com que esse percentual realmente cresça para que nós possamos ter mais mulheres e para que nós possamos ter voz e vez nos poderes do nosso país. E a senhora saiu de vereadora, já foi candidata a prefeita e já foi direto para deputada federal. É vocação, embora eu sei que a sua mãe também é política, né? Exatamente. A minha mãe foi vereadora por 4 mandatos, Marta Elias, e a minha mãe sempre foi, na verdade, a mulher que me inspirou para estar na política. Eu morei muitos anos fora de Patrocínio, morei em São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia, onde eu fiz faculdade, que eu sou advogada. Depois de 12 anos voltei para Patrocínio. Na época que eu voltei, eu não tinha pretensões políticas, até porque minha mãe era vereadora e o nosso papel sempre foi incentivar e apoiar a participação dela. Mas depois de 2 anos que eu
estava morando em Patrocínio, a minha mãe me desafiou a dar seguimento, a ser a sucessora do mandato dela. Falou, Grace, você tem perfil, você gosta, você é uma pessoa justa, comunicativa. Eu acho que eu já dei minha parcela de contribuição e eu gostaria que você, nas próximas eleições, fosse a candidata. Eu levei assim um pouco de susto, mas como todo bom filho, sabe que conselho de mãe é sempre uma boa, né? Sempre é bom e bem intencionado. Então, eu conversei com alguns amigos, com meus irmãos, com meu pai, com os meus avós, e eles falaram, não, realmente você tem perfil, acho que você deveria ser candidata. E eu fui candidata, fui eleita com 854 votos, fiquei em 5º lugar, nós somos 15 vereadores em Patrocínio, então eu fiquei ali no meio. Eu acho que depois que você ganha, independente se você ficou em 1º ou em 15º, né, o seu poder de influência é o mesmo. Mas eu gosto de falar porque, assim, às vezes as pessoas falam, ah, não, mas ela tinha uma eleição fácil, porque a mãe dela já era vereadora, e não é. Não, hoje as informações estão a todo momento para todo mundo. Então, as pessoas, é claro, que me deram um voto de confiança respaldado no trabalho da minha mãe, mas as pessoas também queriam saber quem era Grace Elias. E com essa oportunidade, então, eu trabalhei 4 anos de forma muito árdua, assídua, com muito comprometimento, responsabilidade, né? Em todas as votações na Câmara, eu gostava sempre de estudar as pautas e os projetos antes, então eu ia muito embasada, fundamentada. Quando eu ia votar contra o projeto, eu explicava o porquê que eu estava votando contra. Quando eu votava a favor, eu também explicava o porquê que eu estava votando a favor, porque era algo bom para o município. Na época, eu era vereadora de oposição. Então, quando você fala assim, é vereadora de oposição, as pessoas pensam, não, vai votar tudo contra. E eu fiz, na verdade, uma oposição consciente, que é o que eu acredito. Né? Ser oposição é importante, porque às vezes você consegue fazer uma reflexão ou levar uma reflexão para os outros vereadores, para que a discussão que é salutar, né, uma discussão saudável, ela venha para fazer com que as pessoas entendam que aquele ponto de vista precisa ser refletido, e às vezes a gente consegue fazer emendas e alterações na lei que venham a beneficiar toda a cidade. Então eu sempre fiz uma oposição consciente, o que me levou, depois de 4 anos, a ser candidata a prefeita, que eu acho que você ia até falar sobre isso, mas que me levou a ser candidata a prefeita e ser a primeira mulher da cidade de Patrocínio a ter a oportunidade de concorrer a um cargo do executivo, que é muito diferente de um cargo do legislativo. Eu quero saber um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar para depois do intervalo, nós voltamos nesse papo. O programa Cidade Aberta volta em instantes. O programa Cidade Aberta já está de volta, hoje conversando aqui com a deputada eleita Grace Elias, que está nos contando um pouco a respeito da sua experiência política, da maneira correta de fazer política, né? E todas essas questões que nós conversamos, vai interferir no seu trabalho agora como deputada federal eleita? É lógico, o procedimento é sempre o mesmo, né? Com certeza, o Poder Legislativo tem a função de legislar. E as pessoas sempre me perguntam, e aí, Grace, você vai votar sempre a favor do Bolsonaro? Todo mundo quer sempre saber isso. Como é que é? Você vai votar a favor do Bolsonaro, das reformas, tudo que o Brasil precisa? E eu falo, olha, eu vou votar sempre a favor do Brasil. Se o Bolsonaro mandar projetos de lei que favoreçam o Brasil, que favoreçam outros estados e Minas Gerais, né, com certeza terá o meu apoio. Então, eu acho que essa é a política de verdade, a política que verdadeiramente representa o cidadão brasileiro, os empresários, o produtor rural, a doméstica do lar, né, os professores, que é uma classe, você mesmo que é professor, que nós conversamos antes, uma classe que precisa ser tão valorizada, e a gente sabe que a educação no Brasil tem sofrido muito, principalmente nessa questão do governo de estado. Então, com certeza, todos os projetos de lei que forem a favor do crescimento do Brasil terão o meu apoio, porque eu acho que é para isso que eu coloquei o meu nome em apreciação, para ser a voz e a vez, né, dos mineiros no Congresso Nacional. E deu certo, né? Graças a Deus, 40 mil pessoas confiaram,
na minha pessoa, me deram um voto de confiança numa eleição tão atípica, num momento que nós estávamos, né, tão desacreditados. Muitas pessoas deixaram de ir às urnas, né, porque achavam que o Brasil não tem mais jeito. Em todas as reuniões, em todas as oportunidades que eu tinha, a minha principal fala era justamente de mostrar para as pessoas o quanto o voto e a participação dela é fundamental. Uma eleição você ganha ou você perde por um voto. Então, o nosso voto poderia ter decidido e pode ter decidido, né, o presidente, o governador, os deputados federais, estaduais e os senadores do Brasil eleitos nessas últimas eleições. Então, esse trabalho que eu acho que é uma outra frente de trabalho, como deputada, eu quero fazer também nos municípios que eu visitar, como estou fazendo aqui agora, da motivação, né, de mostrar para o cidadão da importância da participação dele no cenário político eleitoral do seu município. Todos nós podemos fazer a diferença. Muitos, às vezes, não querem ser candidatos, mas podem apoiar um candidato que acredita, um candidato que tenha bons projetos, para que a gente possa fazer a política do nosso município valer a pena e para que a gente volte a ter orgulho de sermos brasileiros. Nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos, né, falar que nós somos brasileiros e que nós acreditamos no Brasil e que nós amamos o Brasil, porque, infelizmente, com todo esse cenário de corrupção, todos nós ficamos muito decepcionados e muito machucados. Então, nesses 4 próximos anos, vai ser um desafio importante para nós que estamos com cargo eletivo e para os governantes dos cargos executivos que verdadeiramente podem fazer algo pelo Brasil. A senhora chega ao Congresso numa hora importante, uma hora de mudanças, uma hora em que o brasileiro está gritando, clamando por algo mais. Em Patrocínio, a senhora fez história, foi a primeira candidata, a prefeita, né? A primeira candidata a deputada e agora a primeira eleita também, né? Exatamente. O que é que a mulher varginhense pode esperar da sua atuação? Como é que a senhora vai carrear um pouco desse apoio para a gente aqui? O deputado federal, ele tem as emendas impositivas, que é uma das coisas que todas as cidades, todos os municípios sempre pleiteiam junto ao deputado, que são 15 milhões de reais, sendo que 50% é obrigado a ser destinado para emendas no setor da saúde e os outros 50% em qualquer bom projeto, ou para custeio, ou para equipamento, ou para associações, né, bons projetos que possam fazer a diferença dentro do município. Então, com certeza, nós estaremos trabalhando junto às lideranças da cidade para saber quais são os anseios e as necessidades, e nós estaremos, então, fazendo com que essas emendas possam fazer a diferença aqui. E mais do que isso, eu acho que sendo uma ponte, porque o político, ele é ponte. Então, ele abre uma porta no ministério, ele abre a porta numa embaixada, ele abre a porta numa câmara de comércio para trazer investidores para o município, para gerar mais emprego e renda, para dar dignidade para o cidadão através de um emprego com carteira assinada. Então, esse é o meu desejo, que eu possa, né, ser ponte para as oportunidades, novas oportunidades aqui para Varginha, para a região, para o sul de Minas, porque é isso que eu acredito. Nos próximos 4 anos nós teremos desafios importantes, que serão as reformas políticas. Sim. Então, eu creio que através dessas reformas também nós vamos estar dando a nossa parcela de contribuição, né? Uma reforma tributária, ela tem um reflexo, depois de realizado, um reflexo muito grande, gerando muita oportunidade de negócio, fazendo com que os empresários possam voltar a ter, né, vontade de investir, não só em Varginha, mas em Minas Gerais e no Brasil. Então, eu creio que através dessas votações, né, importantes no Congresso e na Câmara Federal, eu também darei uma parcela de contribuição importante para que Varginha continue, né, e às vezes até intensifique esse desenvolvimento que tem aqui, porque nessas últimas horas que eu estou aqui, que eu cheguei hoje, já me falaram de muitas empresas que estão vindo para Varginha, de empresas que vieram nos últimos meses e anos, e isso me deixou muito animada, porque realmente Varginha, ela está muito bem localizada, né, estrategicamente. Sim. A 300 quilômetros de Campinas, de São Paulo, de Belo Horizonte. Então isso faz com que realmente todos os olhos dos investidores voltem para cá. Isso é bom. Isso é excelente. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. O programa Cidade Aberta já está de volta, hoje recebendo aqui a deputada Grace Elias, deputada eleita,
e que agora também é de Varginha, né? Exatamente, com certeza. Essa minha vinda aqui após a eleição, ainda nem tomei posse, a posse dos deputados acontecerá no dia 1º de fevereiro. Sim. No dia 1º de janeiro apenas o presidente, os governadores tomam posse, os deputados federais, estaduais e senadores tomam posse apenas dia 1º de fevereiro, mas eu estou aproveitando esse tempo que nós temos justamente para voltar às cidades que me deram apoio, primeiramente para agradecer e depois também para ouvir quais as principais demandas, os anseios, as necessidades, as dificuldades, para que a gente possa, então, construir juntos esse mandato, né, efetivo que nós queremos, esse mandato de resultados que nós queremos. 4 anos passa muito rápido. Sem dúvida. E se nós não fizermos um planejamento, infelizmente, às vezes, né, eu e todos os eleitores podem, às vezes, ficar assim, chateados. Então, nós estamos fazendo um planejamento para que realmente todo mundo possa ser atendido e a gente tenha aí um mandato de resultados. A senhora esteve agora há pouco com o prefeito Antônio Silva e, por ser de Patrocínio e Varginha, cidades se assemelham, né? Café nos 2 lugares, só que lá tem soja, né? Exatamente. Patrocínio é uma cidade também cafeeira, de uma economia eminentemente agrícola. 80% do nosso PIB vem do agronegócio, né? Então, tanto do café quanto da lavoura branca, soja, milho, né, grãos. E também da pecuária e da bacia leiteira. Hoje nós temos a 3ª bacia leiteira de Minas, então também é muito reconhecida pela questão, né, do leite. Nós temos 3 laticínios em Patrocínio, na região temos mais, mas também é muito reconhecida por essa questão da bacia leiteira. Mas o que me trouxe aqui e o que eu acho que cada vez mais me motiva a trabalhar por Varginha é exatamente por ser uma cidade de um povo trabalhador, de um povo aguerrido, né, de empresários que são bem intencionados e apaixonados pela cidade. Participei de uma reunião agora da CESUL, que é, né, o Centro Empresarial do Sul de Minas, e eu pude perceber nas falas o quanto, né, nós somos apaixonados pela nossa região, pela nossa cidade, e eu creio que é isso que faz nós termos vontade de levantar da cama todos os dias para trabalhar e acreditar que nós vamos ter um Brasil melhor e temos esperança de dias melhores. E óbvio, se nós tivermos um Brasil melhor, Minas Gerais vai estar melhor também, né? Exatamente, trabalhando com políticas públicas que possam favorecer o nosso setor, porque aqui também, né, o sul de Minas e Varginha, é muito atividade, né, do agronegócio, ela é muito importante. Então eu vou assumir uma cadeira dentro da comissão do agronegócio na Câmara Federal, justamente para estar discutindo políticas públicas que possam favorecer o nosso setor e defendendo também quando for colocado algum projeto que não seja favorável ao nosso setor, para que então a gente tenha aí dias melhores. Isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, mais uma vez, deixar a TV Princesa à sua disposição, dizer que, estando lá em Brasília, qualquer coisa que tiver, nós queremos estar junto nessa missão de estar divulgando, de estar construindo a nossa maneira, o que for possível. Muito obrigada, eu quero aproveitar a oportunidade também para desejar um Feliz Natal para todos os telespectadores da TV Princesa, dizer que este é um momento que nós precisamos, na verdade, tirar um tempinho para fazer uma autorreflexão, avaliar o nosso ano, as nossas oportunidades, até mesmo as nossas derrotas, para que a gente possa, né, aprender com tudo que aconteceu e para que a gente chegue em 2019, né, animados, né, felizes com a oportunidade que nós teremos nesse novo ano. Então eu desejo Feliz Natal e um ano de 2019 com muita luz, sabedoria, graça e muita alegria para todas as famílias aqui de Varginha. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!